Olá, estamos de volta para a nossa 12ª aula do curso de Fundição e Soldagem. Na aula passada, nós estudamos a terminologia e simbologia aplicadas aos processos de soldagem. Nessa aula, vamos estudar a física do arco elétrico, ou seja, quais são os princípios por trás da abertura do arco e como ele se mantém durante um processo de soldagem. Então, vamos olhar os nossos tópicos de aula. Vamos começar com uma introdução para fazer a contextualização deste assunto e depois falar um pouco sobre as várias fontes de energia para as operações de soldagem. A partir daí, vamos tratar da abertura e funcionamento do arco. E logo em seguida, vamos tratar das características térmicas e características magnéticas do arco elétrico. E por fim, vamos tratar alguns tópicos sobre a corrente de soldagem. Então vamos iniciar a nossa aula. Então, fazendo uma introdução, sabemos que um arco elétrico pode ser definido como um feixe de descargas elétricas formadas entre dois eletrodos e mantida pela formação de um meio condutor gasoso. Este meio condutor gasoso é o plasma. Nesse fenômeno, então, há a geração de energia térmica suficiente para ser usada em soldagem, e essa geração de energia térmica se dá através da fusão localizada das peças a serem unidas. A expressão soldagem a arco elétrico se aplica a um grande número de processos de soldagem, os quais utilizam o arco elétrico como fonte de calor para este processo. Nesses processos, a junção dos materiais sendo soldados pode requerer ou não o uso de pressão ou material de adição. Continuando agora, tratando das fontes de energia para o processo de soldagem. Podemos ter várias fontes de energia para os mais variados tipos de processos de soldagem existentes. Essas fontes podem ser química, radiante, mecânica e elétrica. Cada uma vai auxiliar na condução de alguns processos. No caso da química, auxiliando processos oxigais e aluminotermia, a radiante para soldagem com laser e feixe de elétrons. No caso da mecânica, para alguns outros processos que utilizam basicamente a pressão como elemento primordial para a união. Porém, a fonte elétrica é a principal fonte de energia utilizada na soldagem. Dela vem a maioria dos processos clássicos que normalmente são estudados. Assim, ela já merece um destaque mais especial. A partir das fontes elétricas para soldagem, nós podemos ter as soldagens através da resistência elétrica do efeito Joule e com a abertura do arco elétrico. E esses processos vão envolver a maioria das operações e diferentes processos de soldagem que nós conhecemos e estudamos no curso. Esses processos eles também vão estar divididos, principalmente na questão do grande grupo da soldagem por fusão, porém em alguns momentos também utilizando-se a pressão para a realização da operação. Em relação à abertura e funcionamento do arco. Um arco elétrico é formado quando dois condutores de corrente elétrica, ou seja, dois eletrodos, são aproximados para fazer o contato elétrico e depois separados. Então, nesse instante de aproximação, é gerado o contato elétrico. Isso se deve ao aumento da resistência ao fluxo da corrente e faz com que as extremidades dos eletrodos sejam levados a altas temperaturas, bem como o pequeno espaço de ar entre esses dois eletrodos. Os elétrons vindo do eletrodo negativo
que é o cátodo, irão colidir com as moléculas e átomos do ar, desmembrando-os em íons e elétrons livres, e então tornando a fresta de ar, aquela parcela de ar, um condutor de corrente devido à sua ionização. Então, aquela parcela de ar entre os dois contatos, né, no momento que ela é ionizada, ela passa a ficar num estado de plasma. E isso faz com que a corrente se mantenha através desse espaço de ar e sustente o arco. Na prática, para acender o arco, o soldador ele vai atritar a extremidade do eletrodo na peça, a soldar e depois afastar ligeiramente. Este movimento inicial serve justamente para ionizar aquela região com o arco gerado. E a partir disso o processo se mantém e se realimenta. No instante de contato, então, a corrente passa no circuito e continua a circular quando o eletrodo é afastado, desta forma formando um arco devido a ter acontecido a ionização do ar. Isto é, o ar ter se tornado um condutor de corrente, né, pelo fato dele estar ionizado, ou seja, pelo fato dele estar agora, né, se comportando como um plasma. Passamos a ter um plasma naquela região. Então, os esquemas deste slide eles mostram as relações de corrente e tensão, né, com o eletrodo e a peça afastados. Temos a tensão em vazio, com o contato do eletrodo e a peça estabelece, né, a corrente de curto-circuito, a primeira descarga gerada, e é esta descarga que ioniza aquela fresta, aquela região de ar entre os contatos, entre o eletrodo e a peça. No momento que esta região passa a ser ionizada, então o processo se mantém porque esta região passa a ser condutora, né, de corrente elétrica. Assim temos ocorrendo a corrente de solda e a tensão de solda. Tratando agora de algumas características térmicas do arco elétrico. O arco elétrico de soldagem tem uma eficiência alta na transformação de energia elétrica em energia térmica. Isso se dá baseado nessa eficiência, né, podendo-se afirmar que o calor gerado num arco elétrico pode ser estimado a partir de seus parâmetros elétricos pela equação abaixo. Então temos a equação Q igual a V e T, onde Q vai ser a energia térmica gerada em Joule, o V será a queda de potencial no arco, ou seja, a tensão, a voltagem em volts, I será a corrente elétrica no arco em ampere, e T será o tempo de operação em segundos. Continuando, então são conseguidas altas temperaturas no arco, conforme mostra o perfil de isotermas que temos na imagem do slide. Este perfil de isotermas foi obtido através de um arco de soldagem aberto com um eletrodo não consumível de tungstênio, portanto aplicando-se um processo TIG, e uma peça de cobre refrigerada à água e separadas entre si por 5 milímetros em atmosfera de gás inerte. O arco elétrico, então, gera calor e também radiação eletromagnética de alta intensidade nas faixas do infravermelho, luz visível e também ultravioleta. Por isso, se necessita de proteção visual com filtros apropriados para o seu manuseio, para não causar riscos, né, à saúde, nessa questão de agressão ao sistema
visual. Continuando, agora tratamos um pouco das características magnéticas do arco elétrico. Então, o arco de soldagem, sabemos também que ele é um condutor de corrente elétrica e, sendo assim, ele sofre interação da corrente por ele transportada com os campos elétricos gerados. Então, quando o condutor de comprimento I percorre uma corrente, de comprimento L, percorre uma corrente I e é colocado numa região sob a influência do campo magnético B, então ele experimenta a força F, que é a conhecida como a força de Lorentz. A força de Lorentz que é dada, então, pela equação apresentada abaixo. F igual a B e L, onde o F, o B e o I, então, são grandezas vetoriais perpendiculares entre si, sendo que o sentido de F será obtido, aplicando-se a regra do parafuso. No caso, parafuso convencional, que gira no sentido de I para B, onde o sentido de F será aquele do avanço do parafuso. Continuando, um efeito magnético de suma importância no arco elétrico é o chamado de jato de plasma. Ele é tão importante que dele necessita para fazer a penetração do cordão de solda na peça. Então, é um dos responsáveis pela penetração do cordão de solda. Por ser considerado um condutor elétrico gasoso de forma cônica, então, e que ao passar a corrente por ele induz um campo magnético de forma circular concêntrico em seu eixo, ele se comporta tal como um condutor colocado em um campo magnético. Então, desta maneira, surgem as forças de Lorentz na região do arco que tem o sentido de fora para dentro. A imagem do slide apresenta de maneira esquemática este jato de plasma ocorrendo entre o eletrodo e a peça a ser soldada, ou seja, naquela região em que, após o primeiro contato estabelecendo o arco elétrico, este ar desta fresta de espaço, nesta região intermediária entre o eletrodo e a peça, foi ionizado e passou a se tornar condutor. Continuando, a intensidade do campo magnético diminui com o quadrado da distância à linha de centro do condutor. Então, como o diâmetro do arco é sempre menor na região próxima ao eletrodo, as forças de Lorentz tendem a ser maiores nesta região do que na região da peça. Isso não é difícil de se imaginar. O diâmetro do eletrodo vai ser o diâmetro dessa parte de cima, do início do jato de plasma. E à medida que ele se aproxima da peça, esse jato se espalha, se abre mais um pouco. Então, o diâmetro desse jato de plasma no contato com a peça será sempre maior do que o diâmetro lá no eletrodo. Assim, forma-se na região de pressão interna maior do que junto à peça. Essa diferença de pressão causa um fluxo de gás no sentido eletrodo-peça, que é justamente o jato de plasma, no sentido do eletrodo para a peça. O campo magnético e as forças de Lorentz são proporcionais à intensidade de corrente. Portanto, quanto maior for a corrente, maior também será o jato de plasma, promovendo assim maior penetração do cordão de solda. Então, por isso que quanto maior a corrente que é configurada no dispositivo, na máquina para soldagem, maior então a penetração do cordão de solda na peça que irá ser preenchida, que irá ser soldada. Continuando, as forças de Lorentz são capazes de deformar a ponta fundida dos eletrodos consumíveis,
e também de cisalhar a parte líquida deste eletrodo. Dessa maneira se separa essa fração, essa pequena parte líquida fundida do eletrodo do fio sólido, enquanto a tensão superficial tende a manter esta gotícula presa ao eletrodo, promovendo o crescimento da mesma. Então, periodicamente, uma parcela, uma pequena fração da ponta do eletrodo irá se fundir e depois de um certo tempo essa parte fundida será cisalhada para ser, através do jato de plasma, levada até a peça e depositada, né, no local apropriado, ou seja, na junta, na região do chanfro, para fazer o cordão de solda, né, formar a poça de fusão e a aplicação do cordão de solda. Em baixas correntes, as forças de Lorentz são pequenas e a gota tende a aumentar bastante o seu volume antes de se destacar do eletrodo e se transferir para a peça, promovendo assim o aparecimento da chamada transferência globular, ou ainda a transferência por curto-circuito. Então, esse tipo de transferência do material irá ocorrer a baixas correntes. Já em altas correntes, então, a força de Lorentz estrangulam rapidamente a parte fundida da ponta do eletrodo. Então, esse cisalhamento desse material fundido irá ocorrer de maneira mais rápida, pois serão criadas finíssimas gotas de metal líquido que se transferem para a peça. E aí temos os modelos de transferência por jato ou spray. As imagens do slide esquematizam esses métodos de transferência. Falando ainda sobre as características magnéticas do arco elétrico, então, o diâmetro do eletrodo influencia no campo magnético e, como consequência disso, a intensidade das forças de Lorentz, bem como a tensão superficial ocorrida. Esta ainda é influenciada pelo material do eletrodo, da atmosfera do arco e também a temperatura atingida. Portanto, o modo de transferência do metal do eletrodo para a peça irá depender de todos esses fatores e também da tensão do arco. Essa está proporcionalmente ligada ao comprimento do arco e, em consequência, ao diâmetro máximo da gotícula. Na imagem do slide temos um gráfico que relaciona a tensão com a velocidade do arame e, dependendo da relação desses valores, desses parâmetros, nós temos características diferentes do arco e, como consequência, uma transferência de material diferente. Continuando. Então, as forças de Lorentz ainda promovem um efeito indesejável, que é o chamado de sopro magnético, que é o fenômeno de desvio do arco de soldagem de sua posição normal. É sempre interessante tomarmos os cuidados durante o processo de soldagem para evitar, né, essa questão da ocorrência do sopro magnético, de maneira a não prejudicar a aplicação do cordão de solda. Este sopro é influenciado pela não simetria na distribuição das forças eletromagnéticas, isso devido a variações bruscas na direção da corrente elétrica. Este efeito pode ser causado também pelo arranjo assimétrico de material ferromagnético em torno do arco. E ele é caracterizado por esse desvio da tocha de plasma. Em vez do jato de plasma ficar, né, na sua posição vertical em relação à ponta, à extremidade do eletrodo e a peça a ser soldada, ele sofre um desvio, como se alguém estivesse, né, assoprando de um lado e esse jato de plasma fica deslocado.
Então, fisicamente, o que se observa é o desvio do arco da região de soldagem, criando regiões frias junto à poça de fusão e provocando o aparecimento de alguns defeitos, tais como a falta de fusão, a falta de penetração e a instabilidade do arco, todos decorrentes ao desvio do jato de plasma e, como consequência desse desvio, a falta de fusão localizada na região da peça onde deveria estar sendo formada a poça de soldagem e a aplicação do cordão de solda. Falando agora um pouco sobre a corrente de soldagem. Então, a soldagem a arco, ela se baseia no uso do calor gerado pela corrente elétrica passando por um gás ionizado. A corrente elétrica é um fluxo de partículas, sendo positivas, negativas ou ambas, portadores de carga elétrica. Para que haja este fluxo, de descargas elétricas, é necessário que exista uma diferença de potencial elétrico. E essas podem ser corrente contínua ou corrente alternada, sendo que a corrente contínua também pode ser constante ou pulsada. A imagem do slide apresenta diagramas que caracterizam esses diferentes tipos de corrente que podem ocorrer. Agora, detalhando um pouco mais esse processo. Se entre dois pontos A e B, ligados por um condutor elétrico, for mantida uma corrente constante, escoa entre eles uma corrente de intensidade constante e sempre no mesmo sentido. Esta corrente, então, será chamada de corrente contínua, a famosa corrente contínua que a gente conhece. E quando representada em função do tempo, ela gera uma reta horizontal, justamente por sua característica contínua, invariável ao longo do tempo. O tipo de corrente fornecida pelos retificadores é dita contínua, mas na verdade ela é ligeiramente ondulada, sendo facilmente então identificada em um osciloscópio, aquela corrente fornecida por retificadores. Então se torna facilmente identificada quando utilizamos um osciloscópio, porém, em termos práticos de soldagem, ela vai se comportar como uma corrente contínua, porque essa variação dela vai ser muito pequena, portanto ainda considerada como corrente contínua. Agora, se nesses dois pontos A e B estiverem ligados por um condutor e que cada um deles possui uma tensão alternadamente positiva e negativa em relação ao outro, então nesse caso entre eles irá escoar uma corrente que muda de sentido na mesma frequência que a tensão, no caso 60 Hz. Essa é denominada então a corrente alternada. Para definir as questões de polaridade, baseado na corrente que está sendo trabalhada, como sabemos então, são utilizados os polos do arco elétrico de maneira que eles não possuem o mesmo comportamento, eles não se comportam de maneira igual. Temos que o bombardeio a que os elétrons sujeitam o ânodo, ou seja, o eletrodo positivo, ele é mais eficiente do que o bombardeio dos íons no cátodo, em função da energia cinética de cada elétron ser maior do que a energia cinética dos íons. Também ocorre pelo fato da saída dos elétrons do cátodo consumir energia, enquanto a chegada do ânodo se faz com uma entrega de energia. Isso significa que sempre que a temperatura do ânodo é maior do que a do cátodo. E este conhecimento pode ser usado como um artifício para
facilitar ou minimizar as dificuldades de determinadas operações de soldagem. Então, a questão da temperatura do ânodo ser maior do que a do cátodo faz com que, em alguns processos de soldagem, se abra a possibilidade de utilizarmos ou o eletrodo ou a peça ligados no ânodo, de maneira a este sofrer um maior aquecimento, facilitando em determinadas situações a aplicação do processo. Em função do comportamento dos dois polos do arco serem diferentes, então convencionou-se chamar de polaridade direta aquela em que o eletrodo é o cátodo, ou seja, o polo negativo, e a peça é o ânodo, representado por CC negativo. E quando o eletrodo é o ânodo e a peça é o cátodo, então a polaridade direta é dita inversa. As imagens do slide apresentam o esquemático tanto da polaridade direta como da polaridade inversa. A polaridade utilizada, essa escolha, dependendo da necessidade de processo, ela vai trazer algumas consequências, tais como: com o arco entre dois eletrodos permanentes e iguais, verifica-se que a temperatura do ânodo é maior do que a temperatura do cátodo. Por esse motivo, normalmente na soldagem com eletrodo não consumível, e um exemplo clássico desse processo é o processo TIG, o eletrodo é conectado ao polo negativo, o cátodo, enquanto a peça que vai ser soldada, ela é conectada no polo positivo. Já na soldagem com eletrodo consumível, e alguns exemplos são o processo MIG-MAG, o processo de eletrodo revestido, enfim, ocorre o contrário. O eletrodo é conectado ao polo positivo, enquanto a peça será conectada ao polo negativo. Continuando, em um arco alimentado com corrente contínua alternada, não se tem uma polaridade determinada, já que os eletrodos desse processo, o eletrodo e a peça, irão permutar a sua polaridade de acordo com a frequência da corrente. No caso, por exemplo, de uma corrente alternada de 60 Hz, tem-se então 120 inversões de polaridades por segundo. Com essa alternância, então, os polos ora recebem choques de elétron, ora recebem choque de íons, e isso vai resultar numa tendência de equalização da energia absorvida por ambos os polos. E quanto ao aspecto visual desse processo, não há praticamente diferença entre um arco de corrente contínua e um arco produzido por corrente alternada. Mas, contudo, há uma maior dificuldade de manutenção do arco na corrente alternada. Isso ocorre, pelo fato de que, considerando que a tensão em cada ciclo passa por um valor positivo a um valor negativo e bem próximo a zero, não há tensão suficiente para sustentar este arco. Então, por vezes, esse arco pode vir a falhar, se extinguir, sendo necessário reiniciar o processo, reiniciar a abertura de arco para dar continuidade ao processo de soldagem. Por esses motivos, então, é mais difícil acender um arco de corrente alternada, bem como manter este arco. Para corrigir a estabilidade de arco, então é preciso trabalhar com um arco mais curto, mantendo uma distância menor entre o eletrodo e a peça, usar tensões mais elevadas,
usar eletrodos concebidos, apropriados para se trabalhar com corrente alternada e aumentar a frequência da corrente, ou até mesmo sobrepor à corrente normal uma outra de alta frequência, alta tensão e baixa intensidade. Devido ao custo também elevado do equipamento de soldagem com corrente alternada, o seu uso tende a ser mais restrito, sendo muito mais utilizado em operações, em processos com soldagem TIG. Bom, por enquanto ficamos por aqui e até a próxima aula.